dia! Estamos aqui de volta ao Hospital Municipal Aparecida de Goiânia, o HMAP. Hospital esse que abriu as portas para a gente fazer a reconstrução da Adriana, essa paciente querida que veio lá de Redenção, teve uma história triste de acidente motociclístico, mas veio aqui para a gente poder ajudá-la nessas reconstruções. Como já foi falado outras vezes, é uma reconstrução em etapas. Esses casos graves de trauma com muitas deformidades, a gente não pode, nem por segurança do paciente, querer fazer tudo de uma vez. Então ela já foi submetida a 2 etapas de reconstrução. Na primeira etapa, nós melhoramos uma deformidade que ela tinha grande do lábio inferior, que fazia ela perder saliva, ela não conseguia fechar a boca adequadamente e teve também uma melhor estética dessa região. Nós também melhoramos um pouco uma cicatriz do lábio superior, uma deformidade que ela tinha aqui na pálpebra inferior esquerda, e nós colocamos um expansor de tecido, que é como se fosse uma bexiga, um balão por baixo da pele, que foi sendo insuflado para essa pele da testa, da região frontal, ser esticada. Por que isso? Porque na segunda etapa da cirurgia de reconstrução da face, nós executamos a primeira etapa de reconstrução do nariz, que é o quê? A gente tirar uma faixa de pele com músculo aqui da região da testa e rodar e doar pele para reconstruir o nariz, já que ela perdeu boa parte da ponta do nariz por conta do acidente. Então, naquele momento da segunda etapa, nós fizemos essa doação de pele da testa, isso é chamado de retalho médio frontal, e já utilizamos cartilagem da região da costela para fazer uma estrutura nova de um nariz, como se fosse um arcabouço, as vigas de construção de uma casa. Então, sem essa estrutura forte, o formato do nariz não se mantém. Na etapa de hoje, o que nós vamos fazer nós vamos levantar essa pele que foi doada da testa, vamos emagrecer essa pele, para ela se tornar uma pele mais fina, mais delicada, mais parecida com a espessura da pele do nariz, que é uma pele mais fina em relação à espessura da pele da testa. Nós vamos fazer algum acabamento da estrutura do nariz e vamos melhorar uma cicatriz aqui que ela tem na região da testa e melhorar de novo uma cicatriz da região do lábio. E a gente vai, ao final dessa cirurgia, injetar as células tronco derivadas de gordura, o que a gente chama isso de nanofat, que nessas células elas promovem a chegada de vasos sanguíneos, de fatores de crescimento, de produção de colágeno, de melhora de cicatrização, para querer ao máximo suavizar as cicatrizes que ela já tem no rosto. Essa então hoje vai ser a terceira etapa de reconstrução. A gente ainda vai ter pelo menos mais uma próxima etapa, que é a quarta, e se necessário for fazer algum refinamento ainda. Acompanhe com a gente, que é uma história muito bonita, a gente se sente muito privilegiado, todos, não falo só por mim, mas todo mundo da equipe se doa muito por ela, mas porque sabe que é uma paciente muito especial, e a gente tem certeza que Deus está ajudando a gente em todas essas etapas, nos guiando, e ao final de tudo a gente vai ter um bom resultado, não só para resgatar a autoestima dela, mas para ela ter a melhor qualidade de vida possível. Finalizamos a cirurgia de hoje, que foi a terceira etapa de reconstrução facial da Adriana, nossa pacientinha.
E como toda cirurgia pode acontecer, parte do que a gente havia feito na segunda etapa da cirurgia, em que a gente retirou cartilagem da região costal, da costela, para fazer toda uma estruturação para fortificar e dar forma para o nariz na segunda etapa. Quando a gente foi explorar essa região para fazer os refinamentos, que seria o objetivo principal dessa etapa, a gente viu que boa parte da cartilagem havia sido reabsorvida, ou seja, morreu e foi embora. Isso acontece quando acontece algum tipo de infecção ou quando acontece um processo de inflamação muito grande, com muito inchaço, em que essa inflamação não deixa nutrir esses enxertos de cartilagem e eles acabam morrendo, uma parte deles, e são reabsorvidos. Então a gente teve que refazer uma etapa da cirurgia anterior, que foi novamente estruturar todo o nariz. Depois que a gente fez isso, a gente pegou aquela pele que estava sobre o nariz, nós levantamos ela inteira e a gente emagreceu, deixou ela mais fina. Por quê? Na primeira etapa a gente faz uma cobertura com ela grosseira para ter uma maior chance de sobreviver e não perder esse retalho, que ela é um retalho essencial para o sucesso ao final de todas essas cirurgias. Hoje, então, a gente emagreceu para ele ficar mais fino e começar a dar desenho e contorno para o nariz. Então, essa estrutura que a gente coloca abaixo, que é uma estrutura de cartilagem, a pele vai contornar toda essa estrutura para dar formato e beleza ao nariz. Fizemos algumas manobras para melhorar ainda um pouco mais a função da respiração dela, que realmente esse é um grande desafio, já que toda a narina esquerda estava obstruída desde a primeira cirurgia, a gente está abrindo um pouquinho a cada etapa. E nós também melhoramos uma cicatriz que ela tinha tido do acidente aqui, para ficar uma cicatriz mais fina, uma cicatriz no lábio. Colocamos um pouquinho de gordura no lábio, nessa região, e o que a gente chama de nanofeto, que são as células tronco derivadas de gordura, para melhorar a qualidade da cicatriz. Então, várias pequenas etapas, cada etapa dessa cirurgia é assim. Nós estamos torcendo para novamente dar tudo certo, e até então tudo foi um sucesso. Para quê? Para na próxima etapa nós conseguimos fazer os refinamentos finais do nariz e assim cortar aquela pontezinha de pele que já não vai ter mais utilidade. Não quer dizer que obrigatoriamente a cirurgia, a próxima, vai ser a última. A gente não tem pressa, a gente tem responsabilidade com a segurança da paciente e o resultado final. Então, se a gente achar que vai precisar de mais que 4 cirurgias, nós vamos fazer, mas estamos na expectativa aí de que na próxima etapa a gente já tenha o nariz mais desenhado e, lógico, com as outras melhorias que a gente já ofereceu para ela em relação a toda a face. Se você nos acompanha, não só nessa história bem bonita, a história da Adriana, que ainda tem outros episódios pela frente, mas quer saber um pouquinho mais sobre a cirurgia plástica, rinoplastia e outras cirurgias, te convido a se inscrever no nosso canal do YouTube, a deixar o seu like e ativar o sininho para que sempre que tiver um conteúdo novo, toda semana a gente lança conteúdos novos, para que você seja notificado e assim você acompanhe sempre as nossas publicações.